Saudações, galera! Volto novamente para falar sobre processo civil hoje. Um assunto bem complexo, mas muito necessário. Bom, eu já começo com as dicas aqui. Nós vamos falar sobre recursos. Os recursos, eles estão todos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil. E aí ele já vem descrevendo quais são os recursos, né? E em quais situações eles são cabíveis. Eu vou deixar alguns para me aprofundar em outras partes, porque é um assunto bem complexo, como eu falei, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que os recursos, eles estão descritos, são 9, tá? E estão descritos lá no artigo 994 do CPC. Para que servem esses recursos? Né? Para atacar as decisões judiciais com o objetivo de reformar, invalidar ou suprir um vício. Quando falamos em vício aqui, nós estamos falando de um erro, tá? A regra geral de prazo, 15 dias úteis. Mas, como toda regra, há uma exceção e nas ciências jurídicas isso é muito relevante. A exceção está justamente nos embargos de declaração, que são 5 dias úteis, tá? Então, dica: guardar 15 dias úteis para todos os recursos, exceto embargos de declaração, que são 5 dias úteis, ok? Maravilha. Então, nós já sabemos que existem 9 recursos que estão fundamentados no 994 do CPC. A regra para prazo 15 dias úteis, com a exceção dos embargos de declaração, 5 dias úteis. E aí nós vamos para o primeiro. Quantos serão cabíveis, afinal, esses recursos? Bom, cabe apelação nos casos de sentença definitiva, com resolução de mérito, ou terminativa sem resolução de mérito. Apelação, sentença, ok? Está descrito lá no artigo 1009. Olha a questão que eu falei para vocês, prazo 15 dias úteis, tá? Vamos para o próximo. Cabe agravo de instrumento. Em que caso? Decisão interlocutória, tá, turma? Tá lá no artigo 1015 do CPC. Agravo de instrumento, decisão interlocutória. Sem mais demandas, nós vamos lá para o agravo de interno, né? Então, vai caber o agravo interno no caso de decisão monocrática. E aí, quando a gente fala de decisão monocrática, mono lembra é uma pessoa julgando, tá? Então, nós temos lá o artigo 1021 do CPC, que ele vai estabelecer punições para a parte que apresentar o recurso do agravo interno, com objetivo protelatório, né? De postergar aí, ou melhor, de aumentar, tá? Por isso serão comentados juntos, ok? Então, atenção aí no agravo interno, decisão monocrática. Cabe embargos de declaração. E aí, lembrem-se dos 5 dias, tá? Embargos de declaração contra qualquer decisão, tá? Queridos, contra qualquer decisão. Então, nós estamos aí do artigo 1022, 1023, 1024, 1025 até o 1026, eles vão estabelecer os casos em que se deve optar pelos embargos de declaração. Então, vou dar um exemplo aqui, não vou ler todo, senão vai esgotar o tempo, né? No artigo 1022, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para fins de esclarecer obscuridade, eliminar a contradição, suprir uma omissão do ponto de vista sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento, corrigir erro material, parágrafo único, considerar-se a omissão ou decisão, e aí vem toda a explicação. E aí segue, né? Cada qual vai seguir com um fim. Mas então, os embargos de declaração ele é mais amplo, porque cabe de qualquer decisão. O recurso ordinário, e depois vai ter algo só a respeito deste, ele pode ser julgado tanto pelo STF quanto pelo STJ, tá? Então, recurso ordinário, STF ou STJ, Supremo Tribunal Federal ou Supremo Tribunal de Justiça, ok?
Vamos para o próximo, recurso especial, artigo 1029 ao 1035 do CPC. Depois vocês deem uma lida, eu também vou reler novamente, porque é importante. Quando é cabível o recurso especial, turma? Em 3 ocasiões, quando contrariar a lei federal, atos do governo local que afronte a lei federal, interpretar a lei federal de uma forma divergente, ou seja, diferente dos outros tribunais, tá? Quem julga é STJ, ok? Bora para mais uma situação. Recurso extraordinário. Extraordinário é algo além, né? Além do além. Aqui, turma, pensem que o recurso extraordinário, a finalidade principal é a defesa do direito objetivo da Constituição e infraconstituição, ou seja, é um recurso especial de uma defesa imediata da lei federal, tá? Então, tudo que for federal, extraordinário, tá? Que é o Master Super Blaster, ok? Então, o legislador constituinte ele vai objetivar e criar instrumentos para tutela do ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, e aí ele faz inserir na competência órgãos com a tarefa de apreciar esse recurso, né? Tanto extraordinário quanto especial também, que por um lado ele vai atribuir aí ao STF a competência para o julgamento do recurso extraordinário. E aí fica responsável também em oferecer a interpretação mais adequada, né, junto ao texto da Constituição. Então, isso daí está descrito, fundamentado lá no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, ok? Caminhando para o fim, já? Foi rápido hoje, né? É porque, na verdade, ele é muito mais complexo do que parece, viu? Olha, o Código do Processo Civil, ele é uma das partes, pelo menos ao meu ver, né? Que ele suscita mais dúvidas, a gente sempre fica com bastante dúvida aqui em algumas situações, e depois, junto com vocês, né? Eu vou rever algumas questões importantes aqui, mas o agravo em recurso especial ou extraordinário, né? Então, vejam, a gente está lá no âmbito federal aqui também, né? A do artigo 1029 ao 1035, né? Então, bastante atenção nessas situações que envolvem aí a parte federal, que é a mais complexa dentro do ordenamento jurídico. Os embargos de divergência, vai tratar do recurso que busca reduzir controvérsias, tá, entre decisões dos colegiados, porque a mesma legislação, os colegiados eles vão apresentar pronunciamentos diferentes algumas vezes, e aí isso dá uma confusão lascada lá no jurídico, né? Então, o cabimento do recurso dos embargos de divergência está disposto, fundamentado lá no artigo 1043 do CPC de 2015, tá? Aí, anterior ao CPC de 2015, existiam 2 hipóteses de cabimento de embargos de divergência. Aí, o novo CPC passou a colocar aí 4 hipóteses de cabimento, né? Então, vejam, teve essas mudanças aí relevantes para nós. Então, lá no artigo 1043, tá? Ele vai falar que é embargável o acordo do órgão fracionário, que em recurso extraordinário e segue. Bom, queridos, agradeço. Hoje acredito que não vai dar mais tempo de transmitir nenhum vídeo. Seguimos nossos estudos, nossa vida. Mais uma vez, obrigada pela vossa atenção e até breve. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.